E aí as tropas romanas elas chegam até Massada, e a primeira coisa que eles vão fazer é construir uma muralha em volta de Massada, e eles sentam lá embaixo e esperam os judeus se renderem. Chegou o momento de colocar a nossa resolução em realidade. Deixemos as nossas esposas falecerem antes que sofram qualquer tipo de abuso, e os nossos filhos antes que experimentem escravidão. Nossa. Massada é outra questão que eu acho muito interessante. Por quê? Tem um homem chamado Flávio Josefo, em hebraico Yosef ben Matitiyahu. Ele era judeu. Ele era o líder da rebelião judaica contra os romanos na Galileia. E ele estava liderando a rebelião em Yodfat, uma cidade do norte de Israel. E os romanos vencem a cidade, começam a destruir a cidade e matar todo mundo. E Flávio Josefo olha e diz... Ele com certeza ia ser morto, e aí ele vai aos pés do general que estava destruindo a cidade, que chamava Vespasiano, se atira aos pés dele e diz, olha, eu prevejo que tu vai ser o futuro César. E Vespasiano não tinha a menor ideia de quem era aquele judeu no chão, e disse, mas eu gostei desse, deixa esse vivo. E ele vira prisioneiro dos romanos. Algumas semanas depois, o César de Roma morre e Vespasiano vai ser chamado para ser o novo César. Ele preveu, isso obviamente foi uma grande coincidência, mas acabou que ele acabou virando um pouco de mascote dos romanos, e os romanos vão permitir ele ter liberdade que outros judeus não tinham. E ele era um grande estudioso, e o que ele vai passar anos preso pelos romanos, e o que ele vai fazer pro resto da vida dele vai ser escrever. Ele conta toda a história de Israel, desde séculos antes até o que ele estava vivendo, e ele nos relata detalhes. Quando eu digo, olha, eu sei como Jerusalém se parecia 2000 anos atrás, é porque Flávio Josefo nos descreve o teatro da cidade, o hipódromo da cidade. Ele descreve as coisas com mínimos detalhes, quantas pessoas moravam, onde é que era, a distância. Ele faz assim, são calhamaços, os livros são traduzidos para o português, se alguém quer ler calhamaços de livros, os livros de Flávio Josefo estão traduzidos. E entre as coisas que ele descreve a destruição de Massada. Porque até então não se sabia sobre Massadas? Não, ele viveu naquela época. Destroem a cidade dele e eles seguem destruindo, e algumas semanas, alguns anos, mais ou menos 2, 3 anos depois, vão destruir Massada. E ele tá lá como prisioneiro dos romanos, enquanto os romanos estão destruindo, e ele tá escrevendo. Relatando tudo. Ele tá relatando. Ele não teve lá em cima em Massada, mas ele teve os relatos dos soldados romanos e talvez relatos em segunda mão de duas judias que sobreviveram de Massada. E ele começa a escrever. Porque a história é triste pra caramba, né? Não, a história é impressionante. E o que acontece? A gente tinha uns livros de Flávio Josefo e ninguém sabia onde era Massada. Ah, é? Sim. Massada foi esquecido também. O local foi destruído, foi abandonado. E por séculos ninguém sabia. É uma montanha, pessoal, é uma montanha. É que aí tá visto de cima, Paquito. Aqui tá visto de cima e já escavado. Já escavado. Se você puder, uma imagem de baixo, ela em cima das montanhas é muito imponente. E não tava como tá hoje, ela tava misturada em outra... Ela tava misturada. E é o seguinte, tem muitos restos arqueológicos em Israel. Então, mas se alguém passasse e visse que tinha alguma coisa em cima da montanha, tem também perto de Lassata, aqui tem outros restos arqueológicos. Então, por séculos não se sabia onde era Massada. E aí a gente tá falando no final do século XIX, alguns grupos de jovens judeus que estavam voltando para Israel começam a fazer excursões no deserto. E alguns jovens decidem subir, eles veem que tem alguma coisa lá e começa a virar de boca a boca, olha, tem escavações, tem restos aqui, e começa a passar de boca a boca. Nasce o Estado de Israel em 1948 e começam escavações. E quando eles começam a escavar, eles encontram tudo, segundo os relatos de Flávio Josefo. Batia um a um. Flávio Josefo conta que tinha uma fortaleza construída pelo rei Herodes. Aqui está a fortaleza, a gente consegue ver nas fotos. E depois... É uma construção romana, então, isso? Total. É uma construção pelo rei Herodes, que ele era um rei judeu, ou parcialmente judeu, mas ele era um rei a mando dos romanos. Então foi construído pelo rei Herodes, abandonado depois, e aí quando começa essa grande rebelião judaica contra os romanos, um grupo de mais ou menos 1000 judeus decide se refugiar lá. Porque se tu vai lutar contra o maior exército do mundo antigo, que lugar melhor que uma fortaleza em cima do deserto? Exato, uma posição privilegiada. Em cima de uma montanha no meio do deserto. É um local que era considerado impenetrável. Herodes fez para ser uma fortaleza apocalíptica, para ser um local que ninguém pudesse chegar numa época de guerra. E por isso, 1000 judeus se refugiam lá em cima. Eles vão passar lá alguns anos vivendo. Os romanos destroem toda Israel, literalmente toda Israel.
E aí, os romanos estão prontos para declarar vitória. E aí alguém chega, ô pessoal, vocês não terminaram o trabalho de não vocês. sei se falaram pra vocês, mas tem uma cidadezinha aí. Tem 1000 judeus É. em cima de uma montanha no meio do deserto. Vão lá e terminem o trabalho. Nossa. E aí as tropas romanas vão, elas chegam até Massada. E a primeira coisa que eles vão fazer é construir uma muralha em volta de Massada e acampamentos romanos em volta. Então eles vão fazer acampamentos lá embaixo e eles sentam lá embaixo e esperam os judeus se renderem. Só que o que eles não sabiam é que os judeus tinham tudo lá em cima. Água. Água, comida, Tem palácios. lugares onde eles armazenavam os grãos, né? Tinha até piscina lá em cima. Piscina. Tinha piscina de água aquecida em Massada, Nossa! no meio do deserto. Então esses 1000 judeus, não é que eles estavam felizes lá em cima, mas eles tinham tudo o que eles precisavam. E os romanos então entendem que os judeus não vão se render. E aí o que eles fazem é, decidem subir. Porque, pelo que eu lembro lá, não tinha um, tinha um A caminho... gente já vai chegar nisso. Ah lá. Aí, olha. Peraí, deixa eu entender aí. Então, Aí a partir de trás, visto por trás, não é? visto por trás. O Ignora Mar Morto lá tá lá em cima é o Mar Morto, certo? isso. E aí tem todo o deserto aqui e essa parte de trás não existia? Como que é? Então, toda a parte da esquerda é a parte original. Tá vendo que parecem penhascos? É, Essa era a Massada. tá. Tinha um caminhozinho que fazia um zigue-zague que subia. Só que agora pensa, os soldados romanos tentavam subir com todo equipamento, com tudo. Os judeus tinham lá de cima, soltavam Jogava uma pedra. acabava com a festa. É boliche com os romanos, montanha abaixo. Não dava para ir um exército, era um por um. E mesmo assim, eles não conseguiam. Quer dizer, os judeus tinham arco e flecha, tinham pedras, tinham tudo para que os romanos não conseguissem subir. Os romanos começam a ficar frustrados que não conseguem subir, e aí eles decidem fazer uma rampa gigante. Cara, eles construíram essa rampa, não Agora tu existia tá isso. vendo a rampa. Essa rampa não existia. É que tá pra metade, pra direita. Essa rampa gigante que sobe a montanha foi construída pelos romanos. Ela não existia. Imagina você estando lá, vendo os romanos construindo uma rampa e os caras têm tudo. Ainda botavam escravos judeus na frente. né? Mas Como assim, assim? os romanos são extremamente cruéis. O que acontece? Os soldados começam a construir a rampa, e agora os judeus vão pegar pedras um pouco maiores e um pouco mais de força e jogar na direção do pessoal que está construindo a rampa, e eles não conseguem avançar no projeto. E aí o que eles pegam? Eles pegam escravos judeus, pessoas que tinham sido derrotadas de outras cidades e trazem escravos judeus para construir a rampa. Os judeus agora lá em cima olham para baixo e veem judeus. Putz. E agora eles têm a opção. Se a gente jogar pedras, a gente vai estar matando pessoas inocentes. Eles são escravos. E se a gente não jogar pedras, os romanos vão construir a rampa e a gente vai terminar na mesma que a deles. E aí eles pensam, a gente vai jogar pedras sim ou não? E a decisão é não. Putz. Eles são pessoas extremamente ideológicas, as pessoas que estavam lá em cima na rebelião. E eles dizem, a gente não vai matar pessoas inocentes. E por isso a rampa vai subindo, 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 subindo. Chega em Massada. E os romanos, então, sobem essa rampa. E começam a destruir a muralha, porque tinha uma muralha em volta de Massada, e algumas horas vão destruir a muralha, abrir um rombo, e aí eles estão prontos para entrar e terminar com Massada. Qual o problema? Começa a cair o sol, já começa o pôr do sol, e os romanos dizem, a gente não vai lutar em Massada de noite, porque se a gente lutar de noite, quem tem a vantagem? Quem conhece o terreno. Quem conhece o terreno. Os judeus vão acabar matando os romanos, não tem necessidade. Eles descem, porque os judeus não têm nem para onde fugir, porque Massada está cercada embaixo também por romanos, e dizem, vamos voltar amanhã de manhã. E os romanos estão lá embaixo, descansando, e enquanto isso os judeus se reúnem e discutem o que fazer. Imagina essa reunião, né? Pessoal, essa reunião está descrita no livro de Flávio Josefos. Ah, é? Tem o discurso dessa noite, está no livro de Flávio Josefos. Desde que quem fez esse discurso é Eleazar Ben Yair, o chefe da rebelião. Desde que nós, caros companheiros, há muito decidimos não nos tornar escravos dos romanos e de ninguém mais a não ser do Criador. Chegou o momento de colocar a nossa resolução em realidade. Deixemos as nossas esposas falecerem antes que sofram qualquer tipo de abuso. E os nossos filhos antes que experimentem escravidão. Nossa. O que eles vão fazer? Eles vão fazer um suicídio coletivo lá em cima em Massada. Cada um vai matar sua família, sua esposa e seus filhos. Os homens um ao outro, até que os 10 últimos homens se juntam. Eles vão escrever seus nomes em pedacinhos de cerâmica, fazer um sorteio, e aí o nome que sair vai ser o último que vai ser proibido no judaísmo. E não só no judaísmo, no cristianismo também, na Bíblia. Só que eles decidem tomar uma decisão que nenhum de nós vai entender
se não tivesse lá naquele momento. Claro. E a decisão deles é fazer um suicídio coletivo, mas que não vai ser exatamente só o último vai cair sobre a sua própria espada e morrer. E aí eles escrevem os nomes dos pedacinhos de cerâmica, sorteiam, e assim, quando os romanos sobem lá em cima, de manhã, eles vão encontrar a Massada destruída, e Massada, as pessoas mortas. E interessante que está escrito nesse discurso, no livro de Flávio Josefos, vamos nos desfazer de tudo. Vamos nos desfazer da fortaleza e da nossa riqueza, pois eu tenho certeza de que esse será um golpe terrível para os romanos. Eles não conseguirão agarrar nossos corpos nem nossa riqueza. Vamos nos desfazer de tudo, exceto da nossa comida. Eles vão destruir toda a fortaleza. É uma fortaleza luxuosa. Eu falei, piscinas aquecidas. Eles vão destruir tudo que eles têm de físico para que os romanos não pudessem levar isso como saque. Então eles queimam a fortaleza e destroem tudo, menos os depósitos de comida. Porque esses judeus, eles dizem, eles são testemunhas de quando nós estivermos mortos, de que nós não fomos vencidos pela necessidade, mas sim pela nossa resolução original, é de que nós preferimos a morte à escravidão. Eles destroem tudo, deixam os depósitos cheios de comida, para que quando os romanos subissem, vissem que eles ainda tinham comida. E assim termina. Massada, então, vai ser abandonada, vai ser esquecida. E o livro de Flávio Josefo sobrevive. Então a gente tem um livro, a gente sabe a história. E quando os arqueólogos foram lá e escavaram, eles encontraram a rampa. Eles encontraram os pedacinhos de cerâmica com os nomes. Nossa. Um dos pedacinhos de cerâmica está escrito Ben Yair, que justamente Elazar Ben Yair é o nome dá para ler, é o mesmo hebraico que a gente usa. Quer dizer, meu filho daqui a uns anos vai conseguir ler ali. É o mesmo nome dele. Ele é xará do meu filho. Então, a gente consegue ler o nome Ben Yair, a gente consegue ver o nome. Se encontrou uma Massada destruída, os depósitos estavam cheios de comida. Quando os arqueólogos chegaram, eles escavaram e encontraram ali restos de tâmara, de azeite, eles encontraram comida. E se encaixava perfeitamente com o que estava escrito no livro de Flávio Josefos. E por isso é impressionante, porque a arqueologia nos mostra uma realidade. E como Flávio Josefos, o livro dele se encaixa perfeitamente com Massada, também a gente tem lugares arqueológicos de Israel que se encaixam perfeitamente com a descrição da Bíblia. A gente tem muitos locais bíblicos que a gente escavou e que a gente diz, olha, está escrito na Bíblia que, por exemplo, Jeroboão, que foi o rei de Israel, ele vai e constrói um altar para um bezerro de ouro em Betel. Isso, em Betel e em Dan. Ele constrói 2, se escavou Dan e se encontrou o altar. Nossa. Literalmente se encontrou o altar. Lá você não foi. Não. É um local bem legal. Muito legal. É um pouco fora de mão, mas é um local bem legal. Então se escavou e se encontrou o altar onde o povo de Israel colocava o bezerro de ouro. E se encontrou as pás que os sacerdotes usavam para tirar cinzas, porque eles queimavam os sacrifícios e eles tiravam com pás. Se encontraram as pás que tiravam as cinzas do sacrifício. Se encontrou... Uma das inscrições mais importantes da arqueologia. Exatamente, se encontrou uma inscrição lá que se chama a Estela de Tel Dan, que é uma inscrição que comprova a existência do rei Davi como personagem histórico. No museu. 1993. Exatamente, se encontrou lá também uma inscrição escrito La El Asher Bedan, para o Deus que está em Dan. Quer dizer, tu encontrou até a placa com o nome da cidade. Então se encontrou muitíssimas coisas lá e a gente vai entendendo melhor. Eu acho que isso é a maravilha da arqueologia em Israel. Juntando as peças, né? Tu vai juntando as peças porque tu ouve as histórias. Tu vai ouvindo, tal rei fez tal coisa. Por exemplo, o rei Davi estava no seu palácio olhando para os telhados das casas da cidade ele vê Batseba tomando banho. Tu pode ir no palácio do rei Davi hoje em dia, onde ele ficava, e tu vê a posição geográfica, que tu olha para baixo e tu consegue ver onde estavam os telhados das casas. E aí tu consegue entender qual a posição que ele estava, onde ele estava. Tu consegue entender melhor a Bíblia. A Bíblia em 3D, né? Exatamente. E isso realmente é incrível. Por isso eu acho que para toda pessoa Israel é incrível. É uma experiência, é um local histórico fascinante, é o centro do monoteísmo no mundo, mas ainda mais para quem conhece a Bíblia.